Hoje quero falar a vocês especificamente sobre a continuação da mensagem de ontem. Hoje estarei falando a vocês sobre como ser alcançado pelas bênçãos. Por que digo isso? Porque algumas pessoas estão orando, pedindo a bênção ao Senhor, porém parece que a bênção não vem. E por que a bênção não está vindo para muitas dessas pessoas? Porque você tem orado e Deus parece que não tem ouvido ao seu clamor. Deus tem orado e parece que você não está conseguindo receber a bênção de Deus. Bem, hoje quero falar a você especificamente sobre como você receber a bênção do Senhor. Eu estou em primeiro plano aqui, Rose. Você está conseguindo ver minha Oi, tela bem? estamos. Só não Ok. está aberto total. Deixa eu abrir, ver se eu consigo abrir ela. Tenta Só. fechar a sua e abrir a minha. Clicar duas vezes na minha aqui. Peraí. Ok, se não der, Não deu. paciência. Não deu. Bem, sabendo disso, compreendendo esse tema, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, mudar aqui. Ok. Começo dizendo a vocês o seguinte: como é que a gente faz para dar ouvidos à palavra de Deus? Como é que a gente faz para dar ouvidos às coisas do Senhor? Eu comecei ontem falando a você, especificamente, sobre a importância de você dar ouvidos à palavra do Senhor, a importância de você dar ouvidos às coisas de Deus. O texto base que eu utilizei ontem encontra-se em Deuteronômio capítulo 28, versículo de 1 ao 2, que diz assim, ó: Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ou seja, se você ouvir a voz de Deus, se você entender o que estamos fazendo aqui, a proposta do Goal Six para esta semana, se você ouvir o que Deus quer para você, então essas bênçãos que foi dada em Deuteronômio recairão sobre você. Depois eu vou mostrar para vocês que a bênção que o texto bíblico nos traz aqui será uma bênção eterna. Como é que é isso, pastor? Se é uma bênção perpétua, se é uma bênção eterna, ela é uma bênção que alcança você até hoje. Sabendo disso, eu mostrei a vocês ontem sobre a história de Abraão, certo? Um camarada que saiu da terra da parentela dele, Deus mandou ele sair e ir para uma terra desconhecida. E Abraão fez isso. E porque ele foi honesto com Deus, porque ele obedeceu a Deus, então Deus falou: Vou fazer de você uma grande nação e você vai ser espalhado por toda a terra. Ou seja, sua semente, seus filhos, os seus descendentes reinarão em toda a terra. Quem obedece recebe a bênção. Deus sabe disso e Deus quer que o irmão obedeça. Um segundo momento, falei a vocês também sobre a história de Isaac, uma outra pessoa que seguiu o que o texto bíblico nos diz. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Porque a bênção não alcança o irmão, porque a bênção não está batendo na sua porta, porque está faltando, talvez, você ouvir a voz do Senhor, teu Deus, para que então essa bênção aconteça. Eu estabeleci dois marcos aqui em meu sermão com base nesse texto. O primeiro deles, eu estabeleci que ouvir a voz de Deus é a garantia de ter a bênção. Também percebi, à luz do texto bíblico, que não é somente ouvir, mas guardar os seus mandamentos garantirá com que você tenha a bênção. E o texto básico que quero compartilhar com vocês hoje, mais uma prova de alguém que obedeceu e recebeu a bênção, encontra-se em Gênesis 31. Jacó, um descendente de Isaac, descendente de Abraão, Jacó, ele foi abençoado por Deus, por quê? Porque ele deu ouvidos à voz do Senhor. Eu quero que você dê ouvidos ao que o Senhor está falando para ti hoje, porque talvez o próximo passo, a próxima janela da sua bênção será advinda dessa palavra, dessa mensagem. Gênesis capítulo 31, versículo de 1 ao 18. Jacó retorna à terra dos seus pais. Vocês lembram o rolo que ele teve com o seu tio? Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai e do que era do nosso pai. Juntou ele toda essa riqueza.
Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho. E lhe disse: Vejo que o rosto do teu pai não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus do meu pai tem estado comigo. Mesmo vocês mesmos sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele se dizia: os salpicados serão o teu salário. Então todo o rebanho dava salpicados. E se dizia: os listrados serão o teu salário. Então todo o rebanho dava listrados. E aí o texto continua dizendo, deixa eu mudar aqui. Versículo 8. Versículo 9. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então respondeu Raquel e Lia e lhe disseram: Há ainda para nós parte ou herança na casa do vosso pai? Não nos considere ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa, de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Veja o que as mulheres disseram aqui, versículo 17. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Aram, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Então, vamos lá, pessoal. Vocês viram aqui o BO que estava acontecendo na história de Jacó. Jacó estava sendo muito maltratado. Toda vez o Labão, seu tio, mudava o salário dele. Ele dizia: Olha, as ovelhas que nascerem agora, que forem brancas, essas serão suas. E aí nascia um monte de ovelha branca. E aí o Jacó, que tinha as ovelhas salpicadas, o Labão tinha as ovelhas salpicadas e tudo mais, ficava menos. Aí ele chegava e mudava. Por 10 vezes ele fez isso. Olha, agora não serão as brancas suas, serão as listradas. As listradas, as listradas que serão a sua. E aí então nascia todas as listradas. Sabe, irmãos, a história diz que Deus estava com aquele que obedece. E de fato, Jacó estava sendo obediente ao Senhor. E ele teve a impressão no seu coração, aquela voz que você sabe que o Espírito Santo fala contigo, teve essa impressão e o Senhor falou em sonho a ele: Olha, tu tens que voltar para a terra do teu pai. Eu estou vendo o que o teu tio Labão está fazendo contigo. E toda vez que você recebe menos, eu te abençoo mais. Toda vez que o inimigo tenta prejudicar você, ele toma aqui, eu te dou mais ali. Então, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, irmãos, toda vez que o inimigo tenta prejudicar aquele que é servo do Senhor, Deus dá em dobro. Então, não te preocupa com o prejuízo que o inimigo está te dando. Te preocupa mais em ser abençoado. Por quê? Porque eu não quero que você viva a sua vida com a escassez. Ou seja, eu não quero que você viva a sua vida pensando só na economia, pensando só em diminuir os gastos, pensando só em desenvolver. Isso é importante, mas o mais importante é você gastar sua energia em conseguir mais. O mais importante é você gastar seu intelecto, suas forças em produzir mais do que você ficar vivendo numa escassez, diminuindo tudo. Sabendo disso,
ele compreendeu claramente que a maior preocupação dele não era se os bezerros, o bezerro não, as ovelhas seriam diminuídas. A maior preocupação dele era em produzir mais. E aí eu dou um passo à frente com você. Quem quer ser abençoado, ou melhor dizendo, se ouvir a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quem quiser ter mais bênção na vida, precisa cuidar mais da produtividade, ou seja, em produzir mais do que em reter o leite do Senhor, em reter as bênçãos que você já tem. Porque tem uma galera que fica tão preocupado em não perder as coisas que tem, que ele não consegue gastar energia em conseguir mais coisas. Não consegue gastar energia em produzir, em crescer mais. E esse camarada, ele chega num platô em que ele vai estagnar. Por quê? Porque ele não está conseguindo compreender que a bênção ela acontece no caminho. A bênção acontece quando você está sendo fiel ao Senhor. E quando você está no caminho de Emaús, então você será ricamente abençoado e o Senhor vai te usar. Não te preocupa somente com aquilo que tu perdeu no passado. Se foi uma história que te fez mal, se foram algumas pessoas que trataram você mal, como o caso de Labão aqui, se foram algumas pessoas que dificultaram sua vida, essa não deve ser sua maior preocupação, porque tem uma galera que está dirigindo a sua própria vida, mas está presa tanto ao passado que esse irmão, mesmo que não esteja mas naquele ambiente, ele não consegue viver porque ele está ancorado no passado e esse passado persegue o irmão. Eu quero que você olhe para o alto, olhe para frente, olhe para Cristo, porque Cristo perdoa, Cristo transforma e Cristo abençoa. Então é esse o princípio de você olhar para frente. Sabendo disso, quando eu percebo a história aqui de que quando eu dou ouvido à voz do Senhor, as coisas começam a mudar na minha vida, eu também percebo o que Isaías, que é um outro autor que vocês já devem ter visto, eu sempre falando de Isaías, pregando sobre ele aqui, Isaías capítulo 1, versículo 9, vem falando uma bênção especial para aqueles que derem ouvidos à voz do Senhor. O texto de Isaías, vocês sabem que Isaías ele foi o primeiro profeta, o primeiro pastor daquele novo reino, né? Israel se dividiu e o novo reino agora está na mão de Isaías. Isaías sendo o profeta. Isaías começa dizendo que a nação ela era pecaminosa, a nação estava enfrentando sérios problemas. E nesse enfrentamento de problemas que Isaías estava enfrentando, ele não sabia o que fazer, então ele consultou o Senhor. E Deus falou o seguinte para ele, Isaías capítulo 1, versículo 9, é isso mesmo? Sim, 19. 1:19. Diz assim: Convite à graça. Vamos ler o do 18 em diante. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados estejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Veja que o próprio Isaías, ele começa o capítulo 1 chamando a atenção da nação e falando assim, olha, nação de Israel, vocês são um povo carregado de iniquidade, vocês são um povo de dura cerviz, desde a cabeça até a planta do pé, não tem coisa sã, não tem coisa boa em vocês, estão todos podres. As doenças de vocês, elas não estão amolecidas com óleo, a doença de vocês estão podres e vocês estão devastados. Mas há uma palavra. Há uma palavra para aquele irmão do Gol Six que está sofrendo. Há uma palavra para aquele irmão do Gol Six que está achando que está uma desgraça a sua própria vida. Há uma palavra para aquele irmão do Gol Six que olha para o lado e não vê solução para os seus filhos, não vê solução para o esposo, não vê solução para a esposa, não vê a solução no final do túnel, não consegue ver a luz no final do túnel. Veja o que a palavra te diz hoje. Se ouvirdes, se quiseres e me ouvires, versículo 19, comereis o melhor dessa terra. Se você, querido irmão, quiser reatar a fazer as pazes com Deus, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, como o carmesim, eles se tornam brancos como a neve. Mas isso, de novo, corrobora com
a ideia de que se você quiser, se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Ou seja, se o passado não foi bom para ti e você sofreu, mas se você permanecer fiel ao Senhor, Deus vai dar a bênção para você. Você vai comer do melhor dessa terra. O que é comer do melhor dessa terra? Haverá abundância na sua vida. Quando que antes havia choro, ranger de dentes e escassez. Quando você se preocupou com as questões do alto, Deus não deixou você sozinho. Todo mundo que dá a vida para Deus, Deus dá um pagamento enorme. Não tem ninguém que deixou de olhar para a sua própria vida e começou a olhar para as coisas do Senhor que Deus não deu um dividendo enorme. Olha, eu quero dizer a você que eu contei uma vez para você a minha história de vida aqui, um pouco da minha história de vida. Eu entreguei a minha juventude ao Senhor. Como vocês sabem, os parentes que eu tenho são vocês. Eu não tenho família. Meus parentes são todos de outras religiões e na época, quando eu me batizei, a minha mãe falou: "Tu ainda é crente? Sou." Desligou o telefone. Tentei chamar para vir pro casamento, tentei chamar para vir para formatura do segundo grau, formatura da faculdade. Como eu ainda sou crente, ainda virei o pior dos crentes, que eu virei pastor ainda, então a casa caiu. Sabe, irmãos, os meus parentes são vocês aqui. Eu agradeço a Deus pela escolha que eu fiz no passado. Os dividendos que ganhei são bem superiores àquelas coisas que perdi no passado. Sabe, irmãos, todo mundo que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, certamente o Senhor dará as outras coisas. Então, não pense duas vezes em escolher o Senhor, não pense duas vezes em ouvir a voz do anjo, em ouvir a voz do Senhor, porque esse foi o caso aqui de Jacó. Ele não pensou duas vezes em ouvir a voz do Senhor. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele perdeu muito dinheiro, obviamente, porque ele estava ali com Labão e o negócio estava prosperando. Cada vez que Labão roubava ele, o anjo dava o dobro. Labão só não sabia. Cada vez que o inimigo tentava roubar, o ladrão, o anjo dava o dobro. Então, você tem que entender que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, via o Goal Six, clamar a presença do Senhor, pedir para Deus abençoar, pedir para Deus restaurar, pedir para Deus abrir sua mente, pedir para Deus fazer o querer dele na sua vida, garantirá a vitória para ti. Garantirá um sucesso na sua vida, uma qualidade na sua vida que coisa nesse mundo nenhuma poderá te dar. É com esse sentimento que eu também continuo lendo a história de Isaías. Quando eu vou lá para o final da vida de Isaías, eu começo aqui no capítulo 1 e agora eu vou para o capítulo 55, lá no final da vida de Isaías. Veja o que Isaías termina no final da sua vida. 55, versículo 3, ainda do livro de Isaías que nós lemos. Veja o que o Senhor diz. O Senhor diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E vocês sabem as fiéis misericórdias que foram prometidas a Davi. Deus prometeu que estaria com Davi, Deus prometeu que aonde ele colocasse a planta do pé dele, ali ia se tornar um lugar sagrado, um lugar separado. As promessas que foram dadas a Davi foram as promessas, a confirmação das promessas anteriores. Quais foram as promessas anteriores? A promessa de Israel, a promessa de Jacó, Isaac e Abraão, ou seja, os descendentes. Essas promessas dos descendentes são agora depositadas na história de Davi. E, inclusive, o próprio Davi sabia que de sua descendência viria a raiz sagrada, ou seja, da sua descendência viria o Messias, e ele vem dessa raiz sagrada ali. Então, perceba aqui uma coisa que faz muito sentido para aquele que é crente no dia de hoje e lê a história do Antigo Testamento. Sabe que essa divisão de Antigo e Novo Testamento é uma divisão humana, mas para os autores que escreveram, não há essa divisão, certo? É um só livro e assim foi contando a história. Eles fizeram essa divisão para fazer um marco na história de Cristo, mas a história ela é contínua e a história não para. Depois do livro de Atos, veio os livros ali apocalíptico, né, o livro profético do final, e essa história continua contando até chegar na sua história, o povo de Deus. Você também é povo do Senhor. Então a história continua.
Só que nós temos a Bíblia, o canon fechado, que foi feito muito tempo atrás. Mas eu quero que você olhe para o texto bíblico com outro olhar. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ó, incline seu ouvido. O que é inclinar o ouvido? Veja com atenção o que Deus está falando. Olhe o que Deus está falando para você hoje no Go Six aqui. Olhe com atenção. Depois, o texto diz: ouvi e a vossa, inclinai seus ouvidos a mim e ouve, e a vossa alma viverá. Ou seja, quem quiser ter alma viva, quem quiser viver bem nessa terra, porque o texto anterior de Isaías fala sobre comer o melhor dessa terra, quem quiser viver melhor nessa terra tem que fazer o quê? Inclinar os ouvidos a Deus e vir a Ele. Vinde a mim. Ouve o que eu estou falando, irmão. Pega a ideia aí, a bênção está vindo. Lembra que o texto diz assim: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão a bênção. A bênção está passando agora. Levanta a mão, meu irmão. Levanta a mão, não deixa passar, não. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Ó, eu vou fazer com Davi aqui uma aliança perpétua. Ou seja, os descendentes, os que acreditam, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O que é aliança perpétua? Aliança perpétua é uma aliança que não se quebra, certo? É uma aliança que vai durar perpetuamente, até o final, vai durar eternamente. Se essa aliança dura eternamente, ela chega em quem? Em você. Se essa aliança dura perpetuamente, você é um dos integrantes, descendentes de Adão e Eva, descendentes, aqui você é um ser humano, todo ser humano é descendente de Adão e Eva, então essa bênção que foi dada a esses descendentes de Adão e Eva vai ser dada a você também. Se, aí o texto chama você a atenção, se inclinar os ouvidos e vir a mim, ouvir, e a vossa alma viverá. Por quê? Porque farei convosco uma aliança perpétua. E aí ele vem dizendo, né? Consiste nessas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Se você ouvir, se você der ouvido, essas bênçãos que vão passar, que estão passando agora, pega ela, meu irmão. Não deixa pegar, não. Não deixa roubar, não. Segura a sua bênção, porque lembre-se que o grande problema não é conquistar a terra. O grande problema é manter. O negócio, se você tiver um pouquinho de coragem em se batizar, não é o seu maior problema. Você vai se batizar. Você vai se casar. O negócio é manter-se fiel ao Senhor durante 1, 2, 3, 50 anos. O negócio é manter fiel ao casamento 1, 2, 3, 50 anos. O negócio não é casar. O negócio é manter o casamento até a volta de Cristo. Então você precisa entender isso daqui para a bênção não ser roubada, para não ser roubado seu casamento, seus filhos, seu dinheiro, sua saúde, sua paz, para não ser você roubado pelo inimigo. Veja o que a palavra continua nos dizendo. Tiago capítulo 1, versículo 22. Está escrito: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se torne praticante da palavra, não somente ouvinte. Por quê? Porque tem uma galera que só fica aqui no Gol Six papando sermão. Tem uma galera que só fica aqui assistindo e nada muda na vida dele, nada acontece. Por quê? Porque ele é somente ouvinte, mas ele não é praticante da palavra. Eu quero propor hoje a você, e eu já falei para você durante essa semana, fazer um plano de só beber água durante esta semana, para você não tomar outro tipo de líquido. Também falei a você que é importante que pelo menos uma vez por semana você faça um jejum. Para quê? Para que o seu corpo descanse e ele comece agora a comer as células danificadas. Ele comece agora a melhorar o seu corpo por dentro. Também falei a vocês que é importante que você não só ouça o Gol Six, mas você pratique o Gol Six. Disse aqui, certa vez, a vocês para que sejam espalhadas as mensagens de salvação. Pastor Anderson, eu não consigo dar um estudo bíblico. Pastor Anderson, eu tenho essa dificuldade, tenho outra dificuldade. Então, ajude o ministério. Ajude outras pessoas que podem desenvolver. Ajude outras pessoas a pregarem o evangelho. Se Deus te deu um dom, use o seu dom para abençoar outros. É esse o princípio do negócio. Por quê? Porque eu não quero que você seja somente, como é que o texto bíblico diz? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ei, que negócio louco, hein? O cara que engana, ele é ruim, eu sei. O cara que engana é errado.
Mas o pior é o cara que se auto-engana, enganando a vós mesmos. É o cara que mente e acredita na sua própria mentira. É o cara que erra e ele acredita nas suas próprias coisas e diz: eu não estou errado. Ele não consegue perceber além da sua própria bolha. De acordo com o texto, o maior problema é enganar a vós mesmos, é se auto-enganar. Sabe por que eu falo isso daqui? Eu percebo que o certo nunca vai deixar de ser certo, irmão. O certo nunca vai deixar de ser certo porque você estará exaltando o errado. Isso daí não existe. Tem gente que exalta o errado e vocês sabem o mundo que estamos vivendo, a exaltação da promiscuidade, a exaltação dos erros, a exaltação do pecado, a glamorização do crime. Isso não fará com que o errado se torne certo. Sabe, quando eu escrevo aqui em meu sermão que o certo nunca vai deixar de ser certo, porque você está exaltando o errado, é uma coisa clara. Tem gente que fala que não concorda com a igreja, não concorda com a Bíblia, não concorda, sem problema. Só não vai deixar de ser errado o que você está fazendo. Vai continuar você vivendo essa vida aí e não se alinhando àquilo que o Senhor quer. Sabe, quando dizemos que a verdade ela é absoluta, é que a verdade, e Deus é a verdade, sua palavra é a verdade, sabe, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho é a verdade, essas colunas da verdade, elas são inerentes ao que você acredita. Ou seja, se você não acreditar em Deus, Deus vai continuar sendo Deus e você vai ser o quê? Se você não acreditar nas verdades bíblicas, elas continuarão sendo verdades. Por quê? Porque a verdade absoluta não requererá que as pessoas acreditem. Por isso que ela é absoluta. Que se precisasse, como se fosse o panteão grego, que necessita que as pessoas acreditem para que, né, a teoria do panteão grego é que para que os deuses tenham força e poder, precisam de mais oração, precisam de mais força. E as orações dão força aos deuses. Esse não é o Deus de Israel, não é um Deus bíblico. Por isso a importância de você compreender o que nós estamos falando aqui. Eu percebo que ontem eu falei para vocês sobre essa questão da obesidade na alma, é dar o governo para alguém. Eu quero que você tenha o governo da sua própria vida e pare de ficar dando o governo da sua vida para qualquer outra coisa. Tem gente que deixa com que os noticiários lhe controlem. Tem irmão que está o tempo todo no noticiário e olhando isso, olhando aquilo outro. Quem está te controlando é o noticiário. Tem irmão que está deixando com que o alimento controle você. Tem irmão que está deixando com que as circunstâncias te controlem. Isso é um problema. Ontem mesmo a Débora falou para mim: Anderson, lembre-se que as circunstâncias não podem nos controlar. Sabe, irmãos, quando a obesidade na alma ela começa a dar esse governo a outra pessoa, a outro alguém, isso se torna uma alienação a você. Eu quero que você, no dia de hoje, comece a governar a sua própria vida. Eu quero que no dia de hoje você tome posse da bênção. Você tome controle, posse daquilo que Deus já te deu, para que você não perca e o inimigo leve. Sabe, quando eu leio aqui e eu percebo isso, que essa alienação, ela é um problema. Você é obeso na alma quando tem dependência emocional. Tem gente que tem dependência emocional do esposo, da esposa, do que os outros vão falar, do que os outros vão criticar. Ai, será que você está gostando? Será que ficou bom? Será que não sei o quê? Isso é uma dependência emocional. E isso está consumindo você. Você às vezes se veste mais por causa dos outros do que por causa de você mesmo. Quando eu digo que isso aliena você, quando eu digo que isso controla você, quando eu digo que você às vezes está controlado por esse ambiente, até as roupas que você não gosta, você acaba usando porque é a roupa do meio, porque as pessoas estão olhando por causa disso, daquilo outro. E às vezes não é a roupa mais confortável, não é a roupa confortável é aquela que você está na sua casa, é aquela que você usa, mas você está usando a roupa por causa dos outros. Eu estou falando só de um aspecto, tá? Sabe? É importante que você compreenda que mais de 90% das doenças são psicossomáticas.
Mais de 90% dos problemas que você tem é porque você não mudou aqui dentro. E por que nós estamos impactando você com a palavra para que você obedeça ao Senhor, para que comece a mudar a sua cabeça e comece a girar o contrário do que o mundo está girando. O mundo está girando assim, você vai girar o contrário na velocidade do Senhor. Para que algumas coisas volte, para que alguns marcos você lembre. Lembre que o Senhor falou para Jacó: você vai voltar lá para a terra do teu pai. Por quê? Porque eu lembrei do marco que você fez lá em Betel, porque eu sou o Deus de Betel. Lembra de Betel? Qual foi Betel? Ah, foi ele que colocou um marco lá e fez uma oração a Deus e um compromisso com Deus. Deus está falando para você: eu sou o Deus do dia da sua apresentação na igreja, quando você foi dedicado. Eu sou o Deus do dia do seu batismo, que você fez um marco. Eu sou o Deus do dia daquela oração que você estava chorando, sofrendo, e eu ouvi, porque você fez um marco ali. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus daquele marco. Então eu quero que você comece a ler, comece a olhar a sua vida à luz do Deus daquele marco, para você não esquecer da promessa que fez. Sabe, irmãos, se você não governar sua própria vida, tomar controle, e a terminologia bíblica é tomar posse da bênção, né? Se você não toma posse da bênção que Deus te deu, da sua própria vida, você não incomoda ninguém. Tem gente que não incomoda ninguém, sabe por quê? Porque não toma conta da sua própria vida e fica preocupado só com o que os outros estão falando, e esse, isso aqui não incomoda ninguém. Eu já disse isso para vocês. Se Jesus pregasse alguns sermões que são pregados hoje, ele não seria preso. Muitos dos pregadores pregam sermões que não estão incomodando mais ninguém. Ele não seria preso. Sabe, irmãos, se você não governa, você não incomoda ninguém. Todo mundo que começar a governar a sua própria vida vai incomodar o outro. Esse irmão vem falando sobre saúde, não comer carne, não comer essas coisas, não sei o quê. Você está governando sobre sua vida, né? Enquanto o outro não está. Então você vai incomodar. E por isso vão reclamar da irmã da saúde. Por isso vão reclamar da irmã que está buscando orar. Por isso que vão reclamar do irmão que está fazendo isso, aquilo, outro. Por isso que vão reclamar do seu trabalho. É esse o entendimento, quando você começa a governar, quando você começa a entender quem você é e qual é o processo que você vive, você começa a incomodar. Isso, querido irmão, é justamente se e só começa a governar que você vai. É só você começar a governar que você vai começar a incomodar as pessoas. Por que você não incomoda as pessoas? Porque você não cuida nem da sua vida, pô. Você vai cuidar da vida dos outros. Não faz diferença nenhuma. Agora, quando você começar a cuidar da sua vida, quando você começar a governar sobre o que Deus te deu, sobre seus filhos, sobre sua casa, sobre o reino do seu corpo, sobre o reino do Senhor, então aí você vai ver a diferença. Sabe, quando eu leio aqui que as pessoas só te atacam porque elas querem fama, as pessoas só te atacam porque elas querem poder, porque elas querem grana. Quando você começar a entender que o ataque vem só por isso, então você vai entender como é que a vida funciona, meu irmão. Não te preocupa o que os caras estão falando. Te preocupa mais com o que Deus está falando, poxa. Por quê? Porque não é para você basear sua vida pelo que você perdeu, pelo que você perde, mas é para você basear sua vida pelo que você está conquistando. Por quê? Porque se você ganha pouco, por exemplo, financeiramente, e você fica o tempo todo, desliga a torneira, a luz, a água, não sei o quê, e você tá vivendo uma contenção ali, você está olhando sua vida pelo retrovisor. Porque a sua maior energia não deveria ser gasta com as coisas que você está perdendo, mas a sua energia deveria ser gasta com o quê? Como eu faço para ganhar mais e prosperar mais? Quantas vezes nós já vimos gente perdendo um monte de tempo para ver o preço mais barato, para ver ali o local mais barato, e a pessoa perde um monte de coisa, talvez, e aí você economizou 3, 4 reais. Eu não estou dizendo que você não deve fazer o orçamento familiar, eu sou a favor disso. E você já deve ter visto algumas pregações minhas sobre isso. Mas a maior energia não deve ser na escassez, a maior energia deve ser em você crescer mais, em você desenvolver mais. A maior energia não deve ser gasta naquilo que você já perdeu, no seu passado de dor, nas lutas que você teve. Você tem um passado de dor, te fizeram mal, você teve sérios problemas, ok.
mas você não vai gastar sua energia nisso. Você vai gastar a energia em quê? Em não deixar isso acontecer para frente. Em não deixar acontecer com os filhos, em não deixar acontecer na sua própria vida para frente, em ser uma pessoa diferente daquilo que o passado te ensinou. É esse o sentimento de que quando eu olho e eu obedeço a Deus, eu começo a transformar a minha vida, porque tem uma galera que é obesa no corpo, obesa na alma, obesa no espírito, porque não obedece ao Senhor. Quando eu leio e vejo o que o próprio autor bíblico nos diz, eu também percebo que as pessoas, elas no seu espírito e na sua alma, elas estão escrevendo o seguinte: feito no céu, seu corpo está escrito, feito de carbono é o seu corpo. Por isso, a carne milita contra o espírito. O que é? O espírito foi feito no céu, a carne foi feita aqui de carbono, na terra. Então, a carne está em guerra contra o espírito. Então, você tem que fazer o quê? O que Bullion diz em seu livro? Ele declara que tem duas pessoas dentro de ti. Uma é a pessoa carnal e outra é a pessoa espiritual. Quem você alimentar mais, esse vai vencer a guerra. Se você alimenta mais as coisas do espírito, ela vai vencer a guerra e te fará crescer e modificar a tua carne. Mas se você alimenta mais as coisas carnais dessa terra, aqui, então quem vai vencer vai ser a carne. E ele vai te jogar para baixo. Ele vai fazer com que o espírito esteja sucumbindo. Só que o espírito é superior. E o irmão pensa que é coisa igual. Não. O espírito é superior à carne. Ou seja, aquilo que Deus fala, a minha mente vai captar e, por consequência, eu vou subjugar o corpo. Esse é o entendimento que a palavra nos diz. E quando você lê à luz do que o texto bíblico diz, que ele teve que subjugar a sua própria vontade, que era ganhar dinheiro com as ovelhas, Jacó, né? Com o seu tio Labão, e ter que voltar para a terra do seu pai, para uma terra semiárida, lá, o que ele teve que fazer? Colocar o reino em primeiro lugar. Por isso, a obesidade no espírito se torna uma idolatria. O que é obesidade no espírito? É quando a pessoa está idolatrando. Quando a pessoa idolatra o dinheiro, quando a pessoa idolatra outra pessoa, quando a pessoa idolatra os filhos, a esposa, a mulher, quando tudo para ele é só isso. Ele está obeso no espírito. Por quê? Porque só Deus é digno de honra. Então você, honra e louvor. Então você precisa colocar o reino em primeiro lugar. Não se curve, queridos irmãos, a pessoas, mas se curve ao Senhor em fazer o que Deus quer. Por que eu digo isso? Porque tem uma galera que está fazendo o que o ser humano quer, mas não o que Deus quer. Tem uma galera que está comendo dia de sábado no trabalho por causa do patrão, pastor. Tem uma galera que está sucumbindo nas coisas, nos dízimos das ofertas, porque eu tenho que pagar as contas, pastor. Tem uma galera que está se curvando às coisas humanas e esquecendo das coisas do Senhor, esquecendo das coisas de Deus. Por quê? Porque ele está obeso no espírito. Quando a pessoa está obeso, quando eu digo obeso no espírito, não no Espírito Santo, mas obeso na espiritualidade ali, no sentido de colocar essas coisas no lugar das coisas do Senhor. Lembre-se que a vida é dividida em três áreas: coisas do espírito, coisas ali da mente, né, que são chamadas de coisas da alma, e coisas do corpo. Quando você, na coisas do espírito, não coloca Deus e substitui por qualquer outra coisa, por exemplo, tem irmão que gasta energia, energia, energia só para ganhar dinheiro. Ele deveria colocar em primeiro lugar o reino e está colocando em primeiro lugar o quê? O dinheiro, o trabalho, a ganância, essas coisas. E as coisas do Senhor estão ficando lá para trás. Daí a importância de você compreender que o sangue de Jesus ele se torna um direito a ti. Por que um direito? Não é dever do Senhor somente salvá-lo, mas restaurá-lo. Deus quer que você seja restaurado. Deus não vai te salvar e te levar do jeito que está lá para o céu. Ele vai restaurar. Por isso, você precisa tomar posse desse direito do sangue do Cordeiro. Você precisa tomar posse da bênção. É essa terminologia bíblica. Por quê? Porque não é só para conquistar a terra, mas é também para você tomar posse dela. Você, quando conquista a terra, você tem que mantê-la. Deus falou para eles o quê? Vou te dar essas terras e essas e essas. Ok, você agora tem que conquistar elas. Você agora tem que manter essas terras e expulsar o inimigo.
Você agora tem que conquistar seu casamento e expulsar o inimigo da sua casa. Você tem que conquistar seu filho para Deus e expulsar o inimigo da vida dele. Você tem que conquistar a sua saúde e expulsar as doenças de você. Você tem que conquistar ali as finanças e expulsar a escassez, a falta do dinheiro, as faltas de coisa de você. Você entendeu o negócio? Se você substituir as coisas do espírito por coisas humanas, você vai sucumbir, meu irmão. Você vai cair, porque quando eu olho para o texto bíblico, eu me faço esse questionamento. Deus só dá direito. Deus não põe aquele dever a você. Ele dá o direito a você de tomar a bênção. Se você quiser ir para o céu, ok. Mas não é um dever, não é uma obrigação, mas é um direito. Quem quiser, vai. Quem não quiser, fica. Deus não vai te obrigar. É um direito por ser filho de Deus. É um direito por ser um descendente de Abraão. É um direito porque Jesus Cristo morreu por você e você se apossa desse direito. Mas ele não te obriga. Então, muitas pessoas não têm a bênção porque Deus não obriga a dar a bênção. Deus diz que é um direito de você receber a bênção. Mas Deus não vai te dar se você não levantar daí e correr atrás daquilo que é seu. E começar a cuidar daquilo que é seu. Por isso, nas segundas-feiras, a irmã Rose, junto com o irmão Bacelar e outros que virão, estão falando sobre o quê? Sobre a importância de cuidar da saúde. Ontem mesmo eu estava falando com um irmão da nossa igreja, e falei com o irmão, traga para mim o chá. Ele estava falando que tinha um chá, não sei das quantas lá, que é mágico, que faz e acontece. Eu falei, traga aquele chá lá, então eu vou tomar essa garrafada aí. E eu falei, traga lá o chá. E aí ele vai comprar lá o chá que ele está tomando, que ele está ficando forte, e ele vai trazer lá e eu vou tomar. Não essa semana, porque essa semana é a semana só da água. Mas é o momento para você falar o seguinte, olha, eu quero e agora eu vou manter o negócio. É esse o sentimento de que Deus dá o direito para ti, mas Deus não impõe a você um dever. Quer ser abençoado? É um direito. Mas se você não quiser, vida que segue. Morre aí, se lasque aí. Sabe, irmãos? É essa a ideia de que quem não faz pergunta perde grandes oportunidades. Quando você estiver perto de alguém que é extremamente inteligente sobre determinada área, saiba fazer boas perguntas. Ontem eu estava falando, e por que eu coloquei isso daqui? Ontem eu estava falando que, tava ouvindo na realidade, um autor que ele é extremamente estudado, e ele foi na universidade, e ele fez a seguinte questionamento aos seus alunos, um professor. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem de qualquer área, e eu vou ganhar, eu vou dar a resposta a vocês. E todos os alunos dentro de uma universidade, com um professor extremamente com sabedoria, qualquer coisa pode perguntar. Aí o cara perguntou: Palmeiras vai ganhar o Mundial? Palmeiras não tem Mundial. Sabe? A galera riu e tudo mais e tal. E o professor disse, em sua, explanando sobre esse assunto, disse assim: olha, a vontade que eu tive era de fechar o livro e ó, ir embora. Porque os alunos estavam diante de uma classe de professores extremamente estudados sobre o assunto e a galera do dia de hoje não estava levando a sério. Olha a pergunta que os caras estavam fazendo, perguntas bobas. Isso só mostra o nível de aluno que tinha ali também, tá? Mas, de fato, algumas pessoas vão na presença do Senhor, mas não fazem a pergunta correta. Não perguntam a Deus. Se você ora a Deus todos os dias, se você tem a oportunidade de falar com o Rei do Universo, por que você não faz pergunta? Por que você não conversa com Deus como se estivesse conversando a um amigo, como Ellen White diz no seu livro? Abrir o coração a um amigo. Perguntar algumas coisas. Veja que quem não faz pergunta perde grandes oportunidades. Era que está perdendo uma grande oportunidade de estar na presença do Senhor. Por quê? Porque não faz pergunta. Sabendo disso, eu termino a minha mensagem de hoje dizendo a você o seguinte, que tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Porque eu estou falando de prática aqui, para você fazer as coisas na prática, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não se engane, porque eu penso que esse é o pior tipo de engano, assim como diz a palavra. Não é você que foi trapaceado ou enganado por outra pessoa, mas o maior problema é que você está mentindo para você mesmo. Você está achando que está indo bem, você está indo é mal. Você está achando que está indo para o caminho do céu, você está indo para o caminho do lobo.
você está se enganando. E hoje eu trago a você a verdade bíblica, para que você não deixe passar a bênção, para que você tome posse dela. Porque eu só consigo tomar posse se eu ouvir a voz do Senhor teu Deus. Virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Deuteronômio 28, versículo de 1 a 2. Quer que a bênção alcance você? Então peça a Deus. Quer sabedoria? Peça a Deus que Ele não vai negar. Dia de hoje é um dia que você deve sair para o seu trabalho, para as suas atividades e pedir que Deus dê essa luz que vai iluminar a sua vida, para você pregar o Evangelho. Manda para todo mundo o link do Go6, manda para todo mundo os vídeos, manda o pessoal, porque você não tem condição de pregar o Evangelho, mas você está sendo alguém que está levando avante outra pessoa. Hoje você tem que fazer alguma coisa. Eu não quero só que você fique ouvindo. Você tem que fazer alguma coisa para Deus, para a obra do Senhor. Não passe o dia de hoje sem você fazer alguma coisa para a obra do Senhor. Contribuir em crescimento da obra de Deus. Se você fizer isso, Deus honrará você. Vamos então fazer a oração final. E enquanto nós estivermos orando agora, pedindo a presença do Senhor, que você abra seu coração e fale com Deus agora também. Vamos orar. Quem vai orar, Rose? Nara Kloss. Nara? Ela está com o microfone dela fechado, então. Nara, eu oro, pastor. Querido e amado Pai, eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de ouvir mensagens tão edificantes, que falam aos nossos corações, que chamam a nossa atenção, Senhor Deus, para viver uma vida em comunhão contigo. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Senhor, eu quero nessa manhã pedir as bênçãos na vida do pastor Anderson. Ele que se dedica, Senhor Deus, em trazer essas mensagens usadas por Ti. Abençoe a família dele, Senhor Deus. Abençoe os filhos, abençoe a esposa, abençoe todos aqueles que ele ama. E, Senhor, abençoe aqui o Go6, a família Go6. Cada um de nós, Senhor Deus, temos o mesmo desejo, o desejo de ver o Senhor Jesus voltando. Então, Senhor Deus, que nós possamos nos manter firme neste propósito. E, Senhor, que as mensagens dadas aqui, Senhor Deus, que nós possamos ter em nossa mente, mas possamos dividir com outras pessoas. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Nos abençoe, abençoe a cada um aqui, cada necessidade. Vá de encontro, Senhor Deus, com aqueles que estão aflitos, mas que o Senhor possa abraçá-los nesse momento. Os que estão doentes, Senhor Deus, que o Senhor derrame sobre eles o bálsamo da cura e da saúde. Pai, nós também estamos nos preparando mentalmente, fisicamente, Senhor. Nos ajuda a nos alimentar melhor, a cuidar da nossa saúde, para quando o Senhor chegar, nós estarmos prontos para ir contigo. Renova, Senhor Deus, as nossas forças e nos ajuda no nosso caráter, para ter um caráter igual ao seu, Senhor Jesus. Ó Deus, derrama sobre nós o que nós buscamos todos os dias aqui, o poder do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. E no nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. A Ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Oramos a Ti entregando nossa vida em Tuas mãos. Oramos a Ti porque o Senhor nos ouve. E por isso agradecemos a Ti por nos ouvir, Senhor. Porque não estamos perdidos nesse mundo. Fomos achados pelo Senhor. Continua, Senhor, a nos abençoar. Que Tua graça e o Teu Espírito sejam derramados sobre os nossos irmãos. Também, Senhor, pedimos a Ti que abençoe a irmã Nara Cos. Que também tua graça seja derramada sobre Tua serva. Continua, Senhor, a abençoar não somente a ela, mas a irmã Irene, que orou no começo. Que também, Senhor, o Teu Santo Espírito esteja sobre ela também, dando força e vitalidade à sua vida, dando entendimento e clareza. Que hoje seja um dia abençoado às tuas servas, Senhor. Abençoe também nossa líder, irmã Rose,
Que tua graça e o teu espírito vá ao encontro dela também, renovando suas forças e abençoando esse dia. Não somente a ela, mas derrama a tua bênção como se fosse uma seiva, Senhor, sobre as pessoas a quem ela ama. Seu esposo, os filhos dele, também os filhos da irmã Rose, que também tua graça seja derramada sobre eles. Entregamos a nós as tuas ovelhas, esse rebanho que aqui está reunido, que eles também recebam no dia de hoje a porção da tua graça, que sejam renovadas as suas forças, para que eles estejam indo para as suas atividades, tendo a plena certeza que o Senhor está indo com eles, que o Senhor está firmando os seus passos, que a tua presença e a presença dos teus santos anjos estão acampando ao redor dos teus servos. Por isso que eles saiam da tua presença hoje, Senhor, aqui do Gol Six, mas tendo, Senhor, continuamente o teu Espírito Santo com eles. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida em tuas mãos, clamando a presença do teu Espírito sobre nós, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Obrigada, Ai, pastor. Rose, perdão, eu não conseguia de jeito nenhum, Abriu o como é que fala? Abrir aqui